Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Goldcast, o podcast da RD7 Consultoria. Hoje estou aqui eu, Rafael. Eu, Thiago. E eu, Andresa. Hoje a mesa está completa, né? No último episódio foi só os homens. Inclusive eu quero fazer aqui uma observação muito importante, né? Porque aí ficaram difamando a minha pessoa aqui, né? Eu quero dizer que eu quero royalty, né? Deste uso indevido de imagem. Eu quero que uma retratação, né? Inclusive pode ser pago com um japonês. Aí... Eu não vou fazer, a gente não usa mais dela. Não, só falamos sobre. Não, mas teve pode uma ser difamação. Não, mas pode ser qualquer outra Andresa. Denegriram minha imagem. Pode ser qualquer outra Andresa e você levou pro pessoal. Não era nem com você que a gente estava falando. Eu tenho print. E assim, com esse clima amistoso, bem família, a gente começa o Goldcast de hoje com um assunto que com certeza você já viu aí no título do podcast, né? Não é novidade para ninguém, sobre como você estruturar e implementar a sua ideia de negócio, logo depois da vinheta. Bom, então, como a gente falou, e você com certeza já viu aí no título, na descrição, a gente vai falar hoje sobre como validar, como encontrar e validar uma ideia de negócio, né? Porque muita gente tem muita ideia do que fazer, eu conheço muita gente assim, que tem ideias brilhantes de negócio e fala assim, vou colocar em prática, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas não sabe de fato como colocar isso em prática, não entende de fato como validar aquela ideia, e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Sobre como encontrar essa ideia e validar, para saber se isso realmente faz sentido, né? E talvez não por falta de conhecimento, às vezes ela tem o conhecimento, mas falta experiência de aplicar aquilo. Sim. De testar e validar e saber se funciona, de entender um pouco mais do mercado e vou usar a palavra inocente. A pessoa está começando, ela acaba sendo um pouco inocente naquilo que ela está fazendo, a ponto de não ter expertise suficiente para colocar aquilo em prática, para fazer aquilo virar e fazer aquilo funcionar. Agora, a gente falou sobre validação, né? E a gente vai falar sobre isso mais à frente, mas só para a gente entender daquilo que a gente está falando, né? Eu falei, muita gente tem muita ideia, mas não sabe como validar. E sem entrar em muito detalhe, Andresa, o que é validar uma ideia? Então, validar a ideia é quando a gente sai do campo das ideias, né? Ela não é só mais uma ideia e ela vira algo prático, Sim. né? E a gente fazer com que aquilo, de fato, ela saia do papel, né? Saia ali do projeto, né? A gente fala assim, nossa, tem vários projetos e tudo mais, mas às vezes não sai desse lugar do projeto, né? É você entender a viabilidade daquilo, você ter um plano de ação pronto para quando, de fato, essa ideia sair do papel, ela girar, né? E a coisa acontecer de forma uniforme, né? E como a gente fala sobre encontrar, né? Estruturar e validar, não é só, não é só mais uma ideia, algo vago no campo do pensamento, né? É algo que a gente avaliou, estudou e, de fato, testificou. Botou ali um check do lado, falou, isso aqui funciona. Eu acho que essa validação, quando a gente consegue fazer isso, é muito importante. Mas, vamos lá, vamos por partes, né? Sem enrolar muito, sem gastar muito tempo. Sobre pessoas que têm muitos projetos, que tem muitas ideias, como encontrar uma ideia de negócio que seja viável. Como vocês acham assim que, por exemplo, né, todos nós que somos empreendedores, como que vocês encontraram a ideia, como vocês chegaram assim, isso aqui que eu quero fazer como projeto de trabalho, como projeto de negócio? Olha, eu vou falar por mim, tá? Eu já tentei bastante coisa, eu vou falar minha visão sobre isso. Eu acho que tem gente que fala assim, eu quero levar isso para um lado que dê dinheiro, eu quero levar isso para um lado do que eu gosto. Cara, se tu não ama o que tu faz, tu não faz. Uhum. Eu parto desse princípio. Eu amo o que eu faço. O coração tem que estar junto, né? Tem que estar alinhado, porque senão não funciona. E eu entendo que eu tenho um propósito em Deus. Quem me acompanha, quem me conhece de perto sabe quais são os meus princípios. Então, assim, eu tento enxergar dentro daquilo que eu amo fazer, como eu posso, alinhado com o pensamento de Deus sobre a minha vida, alcançar pessoas. E, assim,
Quando a gente fala o propósito da RD7 de transformar negócios ilegais, é justamente sobre isso, né? É sobre você mudar a vida de alguém. E mudar de verdade, não mudar só a realidade do negócio dela, mas a vida dela como um todo. Porque assim, existem pessoas que são mais executoras e pessoas que são mais idealizadoras, né? Então, assim, existe uma predisposição até genética, né? E cada um recebe uma habilidade natural. Mas quando você é empresário, quando você é empreendedor, você precisa caminhar, né? Dentro dessas áreas, né? Tem um pouquinho de tudo, né? Tem um pouquinho de tudo. Não vou entrar nessa parte de neuromarketing, neurociência, nada disso. Mas é um assunto bem bacana. A gente trabalha com marketing estratégico e vendas. A gente acaba entrando um pouco nesse universo para compreender, né, estratégias e tudo mais. Mas quando a gente define que vai entrar no mundo dos negócios, a gente precisa caminhar, né? A gente precisa passear por todos os campos. Seja você mais objetivo, você mais idealizador, mais criativo, você precisa entender do processo, você precisa executar, né? Você precisa delegar, você precisa ter ideias criativas, você precisa inovar. Então, quando você, igual o Thiago falou, já tentei bastante coisa. Tem gente que é muito criativa, mas é zero execução. E aí tem inovação dentro, né? De caramba, eu quero fazer algo, eu sei que eu posso mudar isso de alguma forma. Sim, mas não consegue executar, não consegue colocar na prática aquilo. Então, assim, a gente primeiro se conectar com pessoas que nos complementem, né? A gente procurar quem possa orientar a gente naquilo que a gente não é extremamente bom, né? Não é vergonha. Eu acredito muito nisso, nas competências complementares às nossas. Sim. Né? Isso é muito importante. E conversava um dia desses com uma pessoa muito inovativa, muito empreendedora. Já tem um negócio, mas tem essa coisa da inovação, de querer fazer diferente, de querer construir algo a mais, sabe? E aí ele falou assim, eu perguntei pra ele, tá, mas qual é o próximo passo seu? É porque esse tipo de gente não gosta de fazer nada que o outro já faça. Sim. Mas eu perguntei pra ele, tá, e qual o próximo passo? Ele, não sei. Eu tenho 3 ideias que eu posso colocar em prática hoje, mas eu não sei fazer, eu não sei colocar nenhuma delas em prática. Estranho, né? Porque quando a gente fala para uma empresa, que é a pessoa que faz tudo dentro da empresa, normalmente ele precisa saber alguma coisa Sim. de cada... Por exemplo, antes de sermos sócios, o Rafael e a Andresa dividiam as competências dentro da empresa de acordo com o know-how de cada um. E sendo que, quando eu entrei para suprir uma área no tráfego, o Rafael, ele não dominava totalmente aquela área, mas ele sabia um pouco de cada coisa daquilo que ele fazia e sabia fazer aquilo funcionar. Não era a categoria dele, mas ele sabia fazer. Então, é importante que você se especialize, vamos dizer assim, se atualize também, para que você não fique para trás a ponto de você não saber algum processo na tua empresa que você fala assim, caramba, isso eu não sei. E tem coisas, por exemplo, né? Como o Thiago falou, eu não sou o expert do tráfego, mas eu sei fazer alguma coisa. Domina, faz o negócio, sabe fazer, traz resultado. Só que, tipo assim, vamos supor que eu não soubesse fazer. E aí o Thiago fica doente, é impedido de trabalhar. É impedido de desempenhar a função dele dentro da empresa, né, como sócio. Ele é até sócio, mas isso acontece também mesmo numa empresa onde você delega isso para um funcionário, né? Não, eu usei o exemplo dele. Às vezes tá o funcionário vai embora. Exatamente. E aí fala assim, pô, mas é só o fulano que sabe fazer isso. Parou, acabou. Não faz o meu serviço, porque e isso é não uma tem quem realidade, faça. É uma né? realidade. Em várias empresas. E muitas vezes isso acontece por falta de liderança. Sim. A pessoa que não é líder, é chefe, e fala assim, eu não vou ensinar, porque ele depende de mim para fazer isso. Então deixa só eu saber. A gente acabou entrando num assunto que não é o assunto do podcast. Não, a gente pode deixar isso na boca. Mas assim, é muito importante a pessoa que ela decide ser empresário, empreendedor, ela precisa ter essa visão de que eu
sou a mente principal, né? Eu sou o cérebro da equipe e eu preciso, né, saber um pouco de tudo, não para que eu fique sobrecarregado, mas para que eu saiba delegar, eu entenda sobre o meu negócio. É isso que a gente estava falando aqui no início, sobre tirar do campo das ideias, sobre a gente validar uma ideia, sobre a gente pensar no negócio como um todo. É justamente isso. Se eu precisar fazer de ponta a ponta, eu preciso saber, por mais que eu não seja o melhor, mas o fato de você ser a mente, né, brilhante da empresa, ser o idealizador, a pessoa que sonhou, como o Thiago falou, né, se você botar o seu sangue, você tem que amar aquilo, porque não é que o negócio ele é só movido à paixão, mas a disciplina, né? E isso acontece muito na área do marketing, né? A gente vai fazer um podcast sobre isso porque o assunto rende. Mas assim, o empreendedor não entende nada do marketing. Aí contrata a gente começa a observar algumas coisas erradas e fala assim, mas a outra empresa que fazia falou que era assim. Então assim, ele perdeu dinheiro, gastou tempo, simplesmente porque ele não tinha um conhecimento e a outra empresa falou que era daquele jeito e ele aceitou e vamos embora. Mas vamos lá. Fechando esse grande parêntese que a gente abriu aqui, a gente volta nesse assunto num próximo, não no próximo, né, mas em um próximo podcast. A Andresa recentemente conversou com a Rafane no podcast do Dia das Mulheres, né? E ela é um exemplo disso, né? De alguém que encontrou. Porque a pergunta, né? Como que eu encontro então qual é o meu negócio, o que eu vou ganhar dinheiro? Eu amo uma coisa, eu faço tal coisa muito bem, e aí eu chego num ponto que eu junto as duas coisas e tenho uma ideia de um produto que é irresistível, porque eu junto o que eu faço muito bem com aquilo que eu amo fazer, como o Thiago falou sobre propósito, né? Quando você convergir, né? Quando eu junto o meu propósito com aquilo que eu faço muito bem, eu tenho uma ideia magnífica de negócio, porque eu juntei competência e paixão. E a Andresa conversou com a Rafane, né, no podcast do Dia da Mulher, ela falou um pouco sobre isso também, né? E ela falou sobre como ela encontrou essa ideia perfeita de negócio para ela, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? É importante, assim, o primeiro ponto é a gente entender que um negócio, como eu comecei falando naquela hora, o negócio ele não pode ser emocional, né? O primeiro passo é como um casamento, né? Se você achar que vai ser sempre aquela paixão, aquela coisa maravilhosa de sempre, você vai se frustrar, né? Porque uma hora a paixão ela é substituída por situações, às vezes, burocráticas que você vai ter que resolver. São os pepinos do dia a dia, porque tem muito mais pepino para resolver do que, de fato, a parte bacana, né? A parte que você quer viver. A paixonite do negócio. Então, assim, o que a gente tava falando naquele dia é que ela encontrou uma oportunidade até mesmo no meio de uma pandemia, porque ela tinha a paixão, né? E ela precisava pagar a conta. E ela não estava satisfeita com aquilo que ela estava fazendo naquele momento. Era uma oportunidade que é de carreira, mas não era uma coisa que ia fazê-la feliz, né? E aí ela trouxe esse ponto de convergência. E ela estava contando até que ela testou, né? Pegou e falou assim, não, vamos fazer, já que tá tudo fechado, é um momento bom. Ela criou uma oportunidade no momento de dificuldade. Ela decidiu testar no momento da pandemia, porque não era presencial, ela tinha essa possibilidade de oferecer um produto mais barato, né, para introduzir no mercado, testar a expertise dela e como seria a aceitação no mercado. Né? Se o mercado estava aquecido para aquilo, se as pessoas estavam interessadas naquele tipo de produto, de serviço, se o público já estava educado, né? Porque isso é muito importante. Às vezes a pessoa tem uma baita ideia de negócio, só que aí o público não tem educação para aquilo. Ele não entende que aquilo ela precisa, que ele precisa daquilo, não sabe como iniciar aquilo.
Essa etapa de validação ela é muito importante porque ela começa a colocar em prática, né, algumas etapas mesmo, assim. Sim, sim. De você testar, de você validar, de você... como que você pode fazer isso, né? Através de um amigo, um grupo de amigos, né? Sim. No caso, ela... Desculpa, Thiago, Não, só pode para falar. concluir. No caso, ela começou com modelos, né? Pessoas que ela fazia ali justamente para treinar as técnicas dela. Como estava legal, as pessoas ali no Instagram já estavam achando bacana o trabalho, já estavam dando ok. Já validou. Já validou. E aí, o que ela fez? Pô, vou criar um produto online, as pessoas não podem ter contato mesmo direto, vamos fazer um produto online. Fez o produto online, deu super certo, agora eu tô pronto para lançar algo mais robusto, né? Sim. Então, assim, como... Você ia falar? Não, eu ia falar o seguinte, que acho que uma coisa importante que ela teve durante isso tudo foi fazer. Sim. Fazer acontecer. A disciplina. Exato, porque tem muita gente que fala assim, não vou começar a gravar porque eu preciso de um iPhone. Não, porque eu preciso de uma empresa que cuide do meu marketing. Não, porque eu preciso de alguém que faça arte pra mim. Não, porque eu preciso de alguém que cuide do meu financeiro. Cara, se tu não colocar a cara pra fazer, não vai acontecer. Pro teu negócio crescer, só depende de você. Então pensa o seguinte, é você que precisa fazer. Então faz com o que você tem. Eu sou maquiadora. A melhor maquiagem é aquela que você tem. Eu sou digital influencer. O melhor celular é aquele que você tem. E o importante disso tudo, você tocou num assunto, num ponto muito importante, né? Às vezes a pessoa quer entrar, ela não tem a possibilidade de ingressar no mercado com um produto com high ticket, né, que a gente chama. Ela quer chegar nesse produto, mas ela ainda não tem a possibilidade. O que ela faz? Ela se sabota, né? Então, assim, o que eu posso fazer com aquilo que eu já tenho? Se ela oferecesse uma maquiagem de noiva, talvez com o que ela tinha de produto e de espaço para oferecer, com a expertise que ela tinha, ela ia se queimar. Aí você acaba realmente destruindo a imagem, né? Porque você promete demais e não tem como oferecer. Você tem que entender, no princípio, se você não tem essa possibilidade, você tem que prometer aquilo que você pode cumprir. Ou promete um pouco menos, porque você vai surpreender o seu público, né? Sim. E você terminou assim? Não, terminei. Beleza. Então, assim, como validar uma ideia, né? Testando, a gente falou aqui. Use as redes sociais para isso. Faça caixinha de pergunta. Pergunte realmente a pessoas. Pense assim, beleza, das pessoas que eu conheço, quem são aquelas que podem se tornar potenciais clientes meus? Sim. E testa com essas pessoas. Pergunta se elas comprariam esse produto, né? E é engraçado, porque, por exemplo, às vezes a gente esquece de que nossos amigos são possíveis clientes. Sim. E não oferece pra eles. Às vezes, por medo ou algo do tipo. Cara... Até porque quem já tem um relacionamento com você é muito mais fácil de comprar de você do Exatamente, que quem não tem. Exatamente. Vender pra quem te conhece é muito mais fácil porque aquela pessoa conhece teu caráter. Então, assim, não só conhece teu caráter, mas como te conhece de perto. Então é muito mais fácil vender pra uma pessoa que já tá aberta a te ouvir do que você ter que ficar batendo na porta, esperar a pessoa te ouvir, ou de você ganhar um não, ou algo do tipo. Então, assim, é importante pensar sobre a ideia, perguntar a pessoas, buscar esse feedback externo, né? Como a gente está falando aqui, e coloque em prática. Começa a testar, a validar, faz um teste AB, que também é importante, né? Testa 2 versões daquele produto, vê qual que performa melhor. E por fim... Porque tem até uma coisa importante nisso que você falou. É porque, assim, igual, aqui tem uma situação, não tem nenhuma loja, a gente vê muito isso, aqui nesse lugar não tem nenhuma loja, sei lá, nenhum barbeiro, exemplo. Dá o nosso exemplo. A gente, há uns anos atrás, aqui na cidade que a gente mora, a gente falou assim, caramba, não tem nenhuma livraria café. Aí a gente pensou assim, será que é porque não tem, porque ninguém pensou na ideia? Ou será que é porque não tem um público para isso? Né? Na época não tinha. Na época não percebeu tinha. Que não tinha. Então, assim, vai da educação do público. Conforme você educa o público, e aí você gera uma demanda.
Mas é a mesma coisa, não tem uma loja que venda muleta. Não tem por quê? Porque não tem nenhum aleijado ou porque realmente ninguém pensou na ideia de ter esse tipo Não tem a oferta, né? Não tem oferta. Então, assim, valide, teste e, caso realmente, por exemplo, você esteja vendendo óculos numa cidade que ninguém tem problema de vista, você precisa repensar se o teu negócio faz sentido. Repensar se o teu produto faz sentido. Né? Ou você está com uma ideia que não se aplica naquele lugar, que não se aplica naquele momento, naquela geografia, ou você está com uma ideia que está fora do tempo. Pode ser que, como eu falei, assim, beleza, então eu estou vendendo carrinho de bebê numa cidade que ninguém tem filho. Mas uma hora alguém vai ter filho. E o que você falou sobre a geografia do lugar influencia muito, porque, por exemplo, nós moramos numa cidade de interior. E a mentalidade do pessoal da cidade do interior é diferente da mentalidade do pessoal de um grande centro. Sim. Então, assim, você saber adaptar aquilo que veio do grande centro, porque talvez aquilo seja ultrapassado ou seja o auge no grande centro e no interior ainda não tenha chegado. É a mesma coisa de você tentar vender bilhete de metrô aqui, que não tem metrô, não tem linha de metrô. Exatamente. Trabalhar com Rio Card. Trabalhar com Rio Card aqui, tipo assim... tem linha de ônibus e tal, mas não tem metrô, então você tem que pensar em soluções para o tipo de transporte que tem aqui, né? A mesma coisa de você querer colocar, falar assim, nossa, tive uma ideia inovadora. Será que se a gente criar um disco que você coloca imagens dentro dele, tipo, um CD, um DVD... não se usa mais, sabe? Então, assim... Já passou o tempo. Já passou o tempo. Então, assim, cara, isso aí já foi usado. Hoje é tudo na nuvem. Um exemplo disso é uma publicação que eu vi esses dias. Era uma fachada e estava escrito assim, vendemos utensílios de cozinha, vendemos coxinha. Olha só, super aleatório. Utensílios de cozinha, coxinha e pendrive. Eu falei assim, cara, quem usa pendrive? Exatamente isso. Os computadores nem vêm mais. Pior que a galera usa ainda, cara. Pendrive, não, infelizmente. Assim, mas assim, não é algo... Não. E depende muito do lugar, volumoso, vende volume. Eu lembro que em alguns lugares, por exemplo, eu morava no Rio e no centro do Rio tinha o pessoal vendendo pendrive, cartão de memória, gente. Era demais, né? E assim, igual uma inovação, uma coisa que alguém teve uma ideia e virou super na moda. Tudo que fica recém-velho sai de moda. Mas o que é bem velho vira vintage. Vira retrô. E aí passou disco de vinil, passou a fita, passou o CD, passou o pendrive, né? Que agora a gente entra no carro, conecta no Bluetooth, né? Ou então sei lá, qualquer outra tecnologia. Bluetooth. E aí a galera falou assim, cara, voltou a moda de ouvir disco. Só que quem tinha... uma vitrola pra ouvir, rádio com toca-disco. Aí os caras começaram a fazer modelos vintage mais novos, né? Vendendo a 5 mil reais. E quem tinha os antigos guardados como relíquia começaram a vender, né? Com um valor absurdo. E o blues antigo, recomendação, o blues antigo fica diferente no disco. Disco de vinil. É uma delícia de ouvir. Então, mas por quê? Você criou uma sensação, você criou ressignificou uma coisa, né? Então, assim, você não pegou... Agora, se eu falasse, agora eu vou colocar todas as minhas mídias para entregar para meus clientes num CD, ele não tem nem onde ver isso mais, porque o computador não vem mais nem com um drive para CD. Verdade. Gente, acho que a gente conseguiu passar superficialmente pelo assunto. Saímos daqui com assunto para mais um podcast, que a gente vai falar sobre... Sempre, né? A gente sempre sai com assunto ligado para outro já. E Andresa, quem quiser mais conteúdo sobre marketing, vendas, faz o quê? Se você quiser mais conteúdo, você tem que acessar nossas mídias. Você tem que ir lá, Somos RD7. Você vem aqui na descrição desse vídeo, já deixa seu joinha, se inscreve no canal aqui, para você receber o podcast. O que eu acho um absurdo se você não fez fez está ainda. assistindo e ainda não fez isso, ativa as notificações, porque a gente vai colocar o conteúdo, você já vai assistir, já vai receber de primeira a notificação. E vai lá no Instagram também, tem muito conteúdo de valor. Tem muita coisa bacana que você ainda pode aproveitar, garimpar ali, utilizar, colocar no seu dia a dia, aplicar no seu negócio.
E também ativa lá, coloca lá favorita pra você ir recebendo de primeira mão nossos conteúdos. Andresa, e quem não tem tempo de assistir faz o quê? Tipo assim, tô na academia, como é que eu faço pra assistir? Ah, mas você acha que a gente não pensou nisso? Você vai no Spotify, meu amor. Você tá na academia, você tá no ônibus, você tá no carro, você tá em qualquer lugar. Você coloca lá no Spotify, ó, fone de ouvido, tudo certo, vai ali consumindo conteúdo, absorvendo e quando você vê, você, ó, decolou. Thiago, considerações finais? Falar alguma coisa? Não, é isso. Eu acho que pensa no seguinte: coloca paixão naquilo que tu faz, se dedica, tenha disciplina, igual a Andresa falou. Eu acho que é uma parte importante, porque nem todo dia a gente, por mais que a gente ame, a gente não acorda totalmente disposto a fazer aquilo e a gente fala assim, não, por disciplina eu estou aqui. Entra o lado eu amo e por disciplina eu vou lá e executo. Então é só isso. É isso, então. Muito obrigado a você que ficou com a gente até agora, até o finalzinho desse episódio. Não se esqueça, toda quarta-feira, por enquanto é quarta-feira, às 18 horas. Pode ser que a gente mude isso a qualquer momento, dependendo dos testes que a gente está fazendo. E a gente está pensando em trazer uns conteúdos também diferentes, algo mais curto, algo fora do podcast, né? Trazer um conteúdo que você consiga aplicar no teu negócio. Mas ainda é uma ideia, a gente não tem data para isso, mas fica ligado. Não, agora se ferrou, falou, vai ter que fazer. Galera, até o próximo episódio. Tchau, tchau. É isso, vambora.